Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou trazendo mais um artigo, se chama Realidade do Viver com Esquizofrenia. Aqui está meu roteirozinho. Ficou meio grande, né? Mas ficou meio grande. Mas é importante a gente ter esse conhecimento para poder se armar, né? Politicamente, para poder lutar pelos nossos direitos. Os autores do texto são Renata Marques Oliveira, Priscila Cristina Bin Rodrigues Facina e Antônio Carlos Siqueira Júnior. Aí tem o resumo. No resumo fala: objetivou-se entender a realidade do viver com esquizofrenia a partir do relato de quem a vivencia. Foram realizadas entrevistas com 10 portadores de esquizofrenia internados em hospital geral, diagnosticados com transtorno há no mínimo 5 anos. Para análise do conteúdo das entrevistas, foi utilizada a análise temática. Foi identificada a categoria Convivendo com a Esquizofrenia e 6 temas que abordam o conhecimento da doença: os sintomas, a difícil convivência, o estigma, a família e a religião. Esta pesquisa pode permitir a ampliação do olhar para os portadores de esquizofrenia, uma vez que o conhecimento sobre a doença e suas implicações ocorreram a partir da perspectiva de quem vivencia cotidianamente esse sofrimento. Aí começa com a introdução. Eu vou falar sobre isso em um vídeo futuro, provavelmente o próximo, mas o texto traz um trecho interessante. Nossa, um trava-língua. É comum, porém, pode ser considerada pejorativa a denominação esquizofrênico para o indivíduo portador de esquizofrenia, uma vez que é rotulado perante toda a sociedade. Sobre esse termo esquizofrênico, eu escolhi o canal com o nome Sou Esquizofrênico, né? Eu vou falar no próximo vídeo sobre isso. Eu vou fazer um vídeo mais solto falando sobre por que eu escolhi esse título, esse nome do canal. Comentando sobre isso, aí eu fiz aqui um comentário. Comentando sobre isso, eu escolhi o nome do canal pensando no uso pejorativo do termo, esquizofrênico, e já pensando também como se eu falasse para os preconceituosos: sou mesmo, vai encarar? Acho que nós esquizofrênicos temos de nos autoafirmar. O trecho continua. Ao serem rotulados, esquece-se que em cada pessoa a doença repercute de uma forma diferente. A mudança na maneira de se referir aos portadores de esquizofrenia tem sido uma tentativa de fazê-los ser considerados pessoas com um problema ao invés de pessoas problemas. Eu discordo um pouco dessa parte, porque acho que não tem um problema. Eu não acho que seja uma pessoa com problema. Eu vou falar sobre isso no próximo vídeo, mas eu não acho que seja uma pessoa com um problema. Eu meio que abraço a esquizofrenia. Eu tenho uma visão diferente do texto. Mas vou falar sobre isso no próximo vídeo, né? Porém, eu concordo que não somos um problema, mas eu particularmente posso ser se me for negado meus direitos. Então eu posso ser considerado um paciente de problema se for negado os direitos. Ainda fala na introdução dos sintomas positivos e dos sintomas negativos, que eu já falei no vídeo passado. Os sintomas positivos são aqueles em que ocorrem comportamentos adicionais nos momentos de crise psiquiátrica, como delírios, alucinações, alterações na fala e no comportamento, catatonia, transtornos dos movimentos, entre outros. Os sintomas negativos, por sua vez, são aqueles em que ocorre perda da função, caracterizando-se por diminuição da atividade motora e psíquica, bem como das manifestações emocionais, exemplificados como afeto plano e anedonia. No final da introdução tem o seguinte trecho que eu queria chamar a atenção, e depois eu vou fazer um comentário. A apresentação, aí o trecho é o seguinte: a apresentação desses dois tipos de sintomas é responsável pelas consequências pessoais do convívio com a esquizofrenia que são refletidas na vida afetiva, social, familiar e financeira, com destruição de sonhos, desconsideração do portador como ser humano, sentimentos de menos-valia e sentimento de não ser compreendido pelos familiares e amigos. Quando eu li sobre a desconsideração do portador como ser humano, eu pensei em pessoas que são cruéis. Como eu disse,
Em um dos vídeos, o preconceito tem suas causas como o medo, mas tem pessoas que são mais do que preconceituosas, são cruéis. Eu fiquei com muito receio de fazer o canal, porque essas pessoas sempre têm um comentário depreciativo para fazer, e eu não sabia o que esperar e como reagir. Somos muitos, mas não somos bem organizados e precisamos enfrentar esse tipo de gente para afirmar a nossa existência. Bom, agora vamos ver um pouco do percurso metodológico deste artigo. Aí tem a parte do percurso metodológico. Foram feitas 10 entrevistas com a seguinte questão norteadora: qual o significado de ser um portador de esquizofrenia? Além disso, para analisar o conteúdo das entrevistas, foi utilizada a análise temática, que consiste em descobrir os núcleos de sentido que compõem a comunicação, cuja presença ou frequência signifiquem alguma coisa para o objetivo analítico visado. Agora vamos aos resultados da discussão. Resultados da discussão. Um dado é importante para entender os resultados. É o fato de que 5 dos entrevistados eram católicos, 4 são evangélicos e um é espírita. Eu vou explicar mais para frente porque isso é importante. Por enquanto eu vou citar o segundo trecho. Eu acho isso importante, eu vou falar mais adiante sobre isso. Mas eu, por exemplo, sou ateu. E aí eu no decorrer eu vou explicar por que isso é importante. Para as descobertas da própria pesquisa. A partir do processo de análise dos dados, foi identificada a categoria Convivendo com a Esquizofrenia e 6 temas. 6 temas. Eu fui fazer com a mão só, mas dá 6 temas. Primeiro tema, a dificuldade de se conviver com a esquizofrenia e os prejuízos na qualidade de vida. Segundo tema, o conhecimento sobre a doença. Terceiro tema, a estigmatização do doente mental e o autoestigma. Quarto tema, a convivência com os sintomas da esquizofrenia. Quinto tema, a difícil convivência da família com a esquizofrenia. E sexto tema, as influências da religião na convivência com a doença. Vamos ver o primeiro dos 6 temas. Primeiro tema, a dificuldade de se conviver com a esquizofrenia e os prejuízos na qualidade de vida. Antes de tudo, o que é qualidade de vida? O seguinte trecho esclarece esse conceito. Qualidade de vida é entendida como tudo aquilo que é significante para o indivíduo, sendo um conceito amplo que agrega todos os aspectos da existência do ser humano, e sua impressão a respeito de cada uma delas, considerando também os diferentes contextos culturais. Antes de continuar, eu vou falar um pouco como a esquizofrenia mudou a minha vida. Eu tive meu primeiro surto em 2009, mas a doença só ficou frequente, os sintomas, né? Só depois de 2013. Eu tinha muitos delírios de perseguição e também começou a bater bastante a anedonia, que é a incapacidade de sentir prazer em atividades normalmente agradáveis. A anedonia começou antes do primeiro surto, começou em 2008. Aí atividades normalmente agradáveis, como estudar. Então eu tentava estudar para o vestibular, por exemplo, e sentia pouco prazer, ou quase nada. Sendo que antes disso eu sentia muito prazer em estudar, eu sempre gostei bastante de estudar. Aliás, a anedonia é o que mais me atormenta até hoje. Bom, aconteceu que eu tentei suicídio em 2014 e eu ainda não tinha sido diagnosticado. A recuperação do suicídio foi bem difícil, e na época eu fazia o curso de psicologia. Tive que deixar o curso depois de 2 anos em 2016. Eu vou falar mais sobre esse assunto em um vídeo específico, mas agora posso falar que com a doença veio uma piora considerável da minha qualidade de vida, sendo que os meus projetos ficaram sem finalização. No trabalho também tive várias dificuldades. A situação só foi melhorar quando comecei a receber o BPC. Aí tive tempo para me reorganizar. Esse canal é resultado desse tempo. Sobre trabalho, tem o seguinte trecho. No caso da doença mental, trabalhar torna-se mais complicado, uma vez que são vários os fatores que prejudicam a sua concretização, como baixa autoestima, dificuldade de lidar com as situações frustrantes, medo de errar, dificuldade de viver de maneira independente e a ansiedade. Eu, por exemplo, sinto muito estresse e muita ansiedade no trabalho. É muito difícil para eu prestar atenção nas coisas, para poder me concentrar e muitas outras dificuldades.
Um aspecto do trabalho que para mim é importante é que é muito estressante, como eu acabei de falar. Eu estou estudando para me tornar professor, porque o BPC é muito pouco e sei que vai ser bem difícil. Eu vou falar sobre isso no vídeo sobre o BPC, mas como é muito pouco, eu acabo tendo que me virar e também pensar nisso, né? Como é que eu vou fazer para poder me aposentar? Porque ficar só com esse valor não dá, é muito pouco. E sei que vai ser bem difícil. Eu já estou me preparando e me organizando para quando começar a trabalhar, porque eu sei que vai ser bem estressante. No final desse tema, valoriza o cuidado que o paciente tem que ter e explica. O autocuidado pode ser entendido como estímulo à preservação da capacidade de fazer parte do gerenciamento do seu tratamento, das relações sociais e familiares estabelecidas, bem como ter algum grau de controle e autonomia no ambiente em que vive. Enfim, ser capaz de cuidar de si mesmo nos diferentes aspectos de sua vida. Agora vamos ao segundo tema. O segundo tema é conhecimento sobre a doença. Nesse tema, os autores chamam a atenção para o fato de que alguns pacientes se referem à esquizofrenia como uma doença da cabeça. Isso se dá pelo fato de que o transtorno é tratado prioritariamente como um processo orgânico. Na verdade, na medicina existem dois modelos, o modelo biomédico e o modelo biopsicossocial. Este último é mais recente e propõe uma visão mais ampla das doenças. Eu vou falar mais sobre esses modelos em um vídeo específico. Outro ponto importante tratado neste tema é a psicoeducação. Eu vou falar também sobre esse assunto em um vídeo específico. Sobre isso, o texto fala: quando o paciente e a família passam a conhecer a doença, conseguem identificar antes da equipe as situações de risco para recaídas e os sintomas precedentes, bem como os efeitos colaterais das medicações. Nesse caso, é possível que a equipe de saúde intervenha de forma precoce no processo de recaída, numa tentativa de estabilizar o quadro do paciente. E no final da explicação completa com o seguinte: uma maneira de melhorar o entendimento do paciente e da família sobre a doença é por meio da psicoeducação, que pode ser entendida como fornecimento de informações sobre os sintomas, a etiologia, o tratamento e o modo de viver melhor sendo um portador da doença mental. O foco deste canal é ser um canal de psicoeducação. Obviamente eu não tenho formação para isso, mas eu acho que a gente tem que se virar quando a gente tem a doença. A gente tem que dar um jeito de poder entender melhor como é que ela funciona e ver se a gente consegue encontrar saídas para os surtos, para as crises e para tudo que a doença traz. Eu vou pedir desculpa que a qualidade dos vídeos não é a melhor, mas com o BPC é difícil para mim comprar um microfone e um suporte para o celular para que os vídeos fiquem melhores. Bom, agora vamos destrinchar o terceiro tema. Nossa, quase não sai. A estigmatização do doente mental e o autoestigma. Antes de tudo, queria dizer que vou fazer alguns vídeos sobre um autor, que é muito importante para a luta antimanicomial, que se chama Erving Goffman. Ele tem um livro chamado Estigma, e tem outro chamado Manicômios, Prisões e Conventos. Bom, continuando, eu vou citar um trecho deste terceiro tema. As consequências da estigmatização para o doente são a perda da autoestima, a perda da dignidade, os sentimentos de desesperança, o afastamento das relações sociais, a perda da cidadania e de seus direitos, diminuindo as possibilidades de ressocialização, uma vez que, na visão da sociedade, esses indivíduos fogem das normas sociais. Agora tem um trecho sobre o autoestigma. As consequências do autoestigma envolvem sentimentos de incapacidade, menos-valia, incompreensão, culpa e falta de esperança, o que influencia o planejamento de um futuro melhor para o indivíduo, uma vez que o sujeito se sente desqualificado e com baixa autoestima. É muito interessante essa questão da baixa autoestima. Eu falei sobre ela no vídeo da psicofobia. É muito difícil viver quando as pessoas insistem em estigmatizar os outros. Aos poucos eu estou percebendo que sou igual a todo mundo. Mesmo com vários déficits cognitivos,
Insisto na faculdade. Insisto em me formar na faculdade. Eu já estou tentando pela terceira vez. Insisto em me formar. Se eu tenho alguma dificuldade, tento contorná-la. Obviamente que estressa ter que constantemente achar uma saída para problemas que as outras pessoas não têm, mas com tratamento espero ficar melhor. Agora vamos ao quarto tema. O quarto tema é a convivência com os sintomas da esquizofrenia. No começo do tema, os autores mostram algumas falas dos entrevistados, que mostram a evolução dos sintomas com o tratamento. Eu, por exemplo, fui me acostumando com os delírios e as vozes. Os delírios eram muitos e me deixavam confuso. Eu sempre me perguntava se era real ou era imaginário. Já as vozes começaram em 2021, e foi o que fez, em 2022, a minha adesão aos medicamentos. Até hoje escuto uma voz que manda eu me matar, mas eu não escuto. Mas no começo vieram muitas ideações suicidas. Mas com a medicação as vozes começaram a diminuir, e as ideações também. Para quem chegou até aqui, deixa nos comentários como é a convivência com os sintomas. Para muita gente, as vozes em algum momento são reais, e um dado que mostra que o tratamento está avançando é quando nos tornamos mais críticos em relação aos delírios e alucinações. Sobre isso tem esse trecho final desse tema. Pelas falas apresentadas, são percebidas diferentes atitudes dos portadores de esquizofrenia, frente à experiência dos sintomas psicóticos. Alguns entrevistados aceitam os sintomas como não sendo reais. Alguns já se permitem a dúvida, enquanto outros os percebem como reais. A partir disso, vale ressaltar a importância dos profissionais estarem atentos para essas questões, respeitando o momento de aceitação de cada um, mas sempre os estimulando a distinguir o que é ou não real. Agora vamos ao quinto tema. A difícil convivência da família com esquizofrenia é o nome do quinto tema. Antes de falar mais detidamente sobre o que o tempo traz, desculpa. Antes de falar mais detidamente sobre o que o texto traz sobre a família, eu vou contar como foi minha experiência. Por muito tempo eu tive incompreensão por parte da minha família. Como eu já disse em outro vídeo, eu apanhei 2 vezes, uma do meu pai e outra do meu irmão, por causa de surtos que eu tive. Recentemente meu irmão se mostrou arrependido pelo que ele fez, mas apesar de perdoá-lo, ficou a marca em mim. Por exemplo, o que esperar das outras pessoas, quando sua própria família faz isso? Já minha mãe sempre me apoiou. Ela sempre me incentivou a tomar remédio e ficou muito feliz quando eu finalmente aderi à medicação. Sou muito agradecida a ela por tudo que ela fez. Voltando para o texto, tem o seguinte trecho. A família é importante por ser considerada uma continuidade do paciente. O modo de pensar e agir dos familiares afeta diretamente o ente adoecido. No entanto, não é sempre que os familiares estão dispostos a se envolver com os portadores do ente adoecido e com seu tratamento. A não aceitação por parte da família é prejudicial para o portador de doença mental, visto que ele pode se sentir desamparado. A dificuldade de aceitação do doente no convívio familiar ficou bastante evidente nos discursos. Agora vamos ao último tema: as influências da religião na convivência com a doença. Essa é minha cachorra latindo, gente. As influências da religião na convivência com a doença. Vou citar o seguinte trecho. Por ser uma doença crônica sem possibilidade de cura, seus portadores encontram na religião uma fonte de conforto e esperança, um pronto-socorro espiritual, onde se acredita na possibilidade de haver cura divina. Como comentário, eu posso dizer que para muitos brasileiros, a religião é algo importante, mas eu sou ateu. E sou ateu não espiritualista, porque há ateus espiritualistas que pensam a espiritualidade sem Deus, mas eu não daria esse destaque para a religião. Acredito que a pesquisa foi enviesada, já que a amostra de brasileiros, e o Brasil é um dos países mais religiosos do mundo. Novamente, a religião é importante para quem é religioso, mas não daria destaque para a religião na vivência com o transtorno. Tem um momento do texto que fala dos perigos da recaída. A proximidade de forma intensa do portador da doença com as questões religiosas pode representar, porém, uma possibilidade de recaída. Um aspecto negativo das igrejas mais conservadoras é a não aceitação do tratamento medicamentoso como recurso para controle da sintomatologia, julgando-se aptas a apoiar os indivíduos portadores da doença mental
com base apenas no diálogo e na oração. No texto, tem um depoimento que que achava que era espiritual a ocorrência do transtorno. Eu já ouvi de uma pessoa que era espiritual, que eu tinha que voltar para a igreja, mas eu acho que temos que procurar tratamento em um CAPS, em um posto de saúde, em um pronto-socorro e não na igreja. Para quem vê na religião um lugar onde recebe acolhimento, eu acho válido estudar mais sobre a doença e tentar modificar essa visão de algumas pessoas religiosas de que a causa da doença é espiritual. Bom, acho que teria muita coisa para falar sobre isso, mas o tempo está longo. Acho também importante a conclusão desse tema no texto. Cabe aos profissionais da saúde identificar que tipo de contribuição a religião tem na vida desses indivíduos. Como eu falei, a religião pode ser importante, mas não é determinante na vida desses indivíduos, e dependendo das influências exercidas, alertá-los para o fato. No final, tem as conclusões do texto. Acho interessante e muito positivo que os autores se preocupam em acolher os entrevistados e fizeram um trabalho que ajude muito com o entendimento da doença. Tomara que mais e mais pesquisas como essa que mais e mais pesquisadores façam trabalhos como esse. Bom, Zuka, minha cachorra. Bom, Zuka, tô gravando um vídeo. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado do artigo. Não se esqueçam de se cuidar e vamos lutar pelos nossos direitos, pois merecemos ser tratados com dignidade por todo mundo. Para quem chegou até aqui, deixem um like, deixem um comentário. Pode até ser um comentário preconceituoso, afinal de contas também serve para o algoritmo, e o vídeo chega para mais pessoas, sabendo também que vai ter resposta se for um comentário escroto. E não se esqueçam de se inscrever se ainda não for inscrito. Beijos e se cuidem.